Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, vamos continuar aqui o nosso curso de cálculo variacional e neste vídeo nós vamos estudar os funcionais bilineares e também os funcionais quadráticos, tá? Esses pontos vão ser muito importantes no decorrer do nosso curso, tá? E vou definir para vocês o que é um funcional bilinear, o que é um funcional quadrático. E vou trazer vários exemplos, inclusive exemplos de situações onde essas quantidades matemáticas já se mostraram presentes na vida de todo estudante. Primeiro, vamos definir o que são os funcionais bilineares, tá? Então, vamos falar primeiro do que são funcionais bilineares. Tá? O nome já é bem intuitivo, tá? Um funcional bilinear é porque ele é linear duas vezes, entre aspas, né? Ele é duas vezes linear. Então, o que isso quer dizer? É o seguinte, vamos chamar esse funcional, aqui nas nossas aulas, de B. E ele vai depender de duas curvas, tá? Então, eu vou colocar aqui duas curvas. Ou então, quando eu falo duas curvas, são duas funções. Então, eu vou colocar aqui uma função y1 e outra função y2 de x, tá? Então, nós temos um funcional B, que depende de outras duas funções, tá? E aí, esses dois elementos, y1 e y2, eles são pertencentes ao mesmo espaço normado, tá? Normado é o espaço que possui uma norma. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, tem a playlist aqui de cálculo variacional e lá no começo do nosso curso nós falamos de espaços normados. Então, esse y1 e o y2, ambos pertencem ao mesmo espaço V, tá? Um espaço funcional. Esse funcional ele é dito bilinear se ele for linear em ambos os argumentos. Se ele for linear tanto em y1 quanto em y2, tá bom? Ele ser linear nesses dois argumentos significa o seguinte, que B, vou fazer primeiro sendo linear no primeiro argumento y1. Então, se eu colocar aqui y1 mais um y3 e um y2, ele é linear nessa parte, então ele vai ficar um B de y1, y2, mais B de y3, y2. Ou seja, se eu somar essas duas funções, fica o funcional na primeira e na segunda componente aqui, tá? No segundo argumento. E nós temos também que se eu colocar uma constante alfa aqui, alfa y1 e o y2, esse alfa pode sair daqui, porque ele é linear em y1. Beleza. E aqui é importante que esse y3 também tem que pertencer ao mesmo espaço normado V, né? Então, este y3 aqui também pertence ao mesmo espaço normado. E esse alfa aqui é um real, tá? É um parâmetro real. Beleza, tudo bem definido. Aqui ele está sendo linear no primeiro argumento e ele tem que ser linear também no segundo argumento. Então, eu vou colocar o y1 aqui e vou somar esse y3 nessa função y2. y2 mais y3, ele vai ser linear aqui. Então, vai ser B de y1, y3, mais B de y1, y2, desculpa, 3. Beleza. E mesma coisa, se eu colocar uma constante aqui, y1 mais um alfa, y2, ele vai ser alfa, sai daqui, y1, y2. Beleza, então ele é linear para ambos os elementos y1 e y2. E aí, essas quatro
propriedades aqui podem ser sintetizadas em apenas duas, tá? Pode ser sintetizada nesta aqui, ó. B de alfa y1 mais beta y2 e y3. Ele é linear nesse primeiro argumento, então ele ficaria alfa b y1 y3 mais beta b y2 e y3. Assim como para o segundo argumento, y1 e no segundo vai ser alfa y2 mais beta y3. Tá? E ele vai ficar linear aqui, então vai ser alfa b y1 y2 mais beta vezes b y1 y3. Beleza. E aqui eu introduzi esse beta aqui. Esse beta também é um parâmetro real. Muito bem. E aí nós dizemos também que um funcional ele é dito simétrico se... Então, um funcional é dito bilinear, é dito simétrico. Então, um funcional bilinear é dito simétrico se você trocar os dois argumentos de posição e ele não se alterar. Então, por exemplo, B de y1 de x, y2 de x, se ele for igual a B de y2 de x, y1 de x. Tá? Se nós trocarmos esses argumentos aqui de posição, tá? Se trocarmos aqui e o funcional não mudar o seu valor de margem, o seu resultado, a gente diz que ele é simétrico. E agora a gente pode definir o que é um funcional quadrático. Tá? O funcional quadrático é um funcional bilinear onde os dois argumentos são a mesma função. Tá? Veja só, o funcional dito quadrático, a gente representa ele por um Q. Então, Q de y de x, tá? Vai ser igual ao funcional bilinear de y. Tá? Se ele for o mesmo argumento aqui, ele será um funcional quadrático. Vou já fazer vários exemplos para a gente observar essa característica, tá? E aí, o funcional quadrático, olha que importante, ele é dito positivo definido se esse valor aqui de margem, né, esse funcional for maior do que zero, tá? Para toda função y, tá? Então, ele será positivo definido se Q de y de x for maior do que zero para todo y pertencente àquele espaço normado V. Tá bom? Então, se ele for maior do que zero, ele será dito positivo definido. É um conceito muito parecido com o que se vê lá na álgebra linear de uma matriz positiva definida. Lá você tem o conceito de matriz positiva definida, é bem semelhante aqui, tá bom? E falando nisso, vou trazer um exemplo aqui lá da álgebra vetorial, da álgebra linear. É o seguinte, o que é uma forma bilinear? Vamos lembrar. Então, só aqui lembremos, para vocês verem que o conceito é muito parecido. O que é que nós tínhamos da forma bilinear? Tá?
ela era a seguinte quantidade, ó. Vou fazer aqui, por exemplo, um B de y1 de x, y2 de x, por enquanto é o funcional linear, se ele puder ser escrito da forma como um somatório, esse I vai de 1, J também vai de 1, ambos vão até um dado N, B e J, UI, VJ, o que é isso aqui? Isso aqui são os vetores de base, tá? Então, vetores de base são as componentes dos vetores de base, tá bom? Que são as componentes dos vetores de base, que é esse U1, U2 até o N e V1, V2 até Vn, tá? Aqui são as componentes dos vetores de base. Dos vetores de base que formam o espaço onde você representa esses vetores aqui. Então, você pode representar eles aqui assim, ó, como uns vetorzinhos, né? Então, você tem o vetor U aqui na base, o vetor V, que está aqui na base, e esses outros vetores aqui, que eu posso chamar o Y1 e o Y2, tá? Então, esse funcional bilinear tem esse mesmo comportamento dessa forma bilinear. Porque olha só como respeita a propriedade. Se você somar outra função y3 aqui, ó, com esse produto, ele vai ser distributivo. Então, esta forma aqui, essa forma bilinear, obedece essa propriedade aqui. Obedece essas duas propriedades aqui, tá bom? Então, é um conceito muito semelhante. E ainda, lá na álgebra vetorial, nós temos também a forma quadrática. A forma quadrática, vou representar aqui por Q de Y, tá? Ele agora é um vetor. Ele é esta forma bilinear, onde o Y é o mesmo argumento, tá? E aí ele fica representado como a soma I e J, tá? De um coeficiente BIJ, UIUJ, ou UIUJ, tá? Que é mesmo vetorzinho U, tá bom? Então, para quem já estudou tensores, já viu isso daqui, tá bom? Você vê que é tudo bem conectado, né, gente? Isso é muito legal. A gente está estudando uma parte totalmente funcional, espaço de funções, mas você vê que tem a mesma essência de uma coisa que você já pode ter estudado outrora na análise tensorial, na álgebra vetorial e por aí vai. E aí eu quero trazer mais exemplos. Eu vou trazer um outro exemplo, tá? De uma forma, de um funcional bilinear muito conhecido. Esse é bem mais popular porque é visto em várias outras disciplinas, que é o produto escalar, ou seja, um produto interno. Olha só, este outro exemplo aqui, ó. O produto escalar. Produto escalar de dois vetores. Então, eu tenho o meu vetor U e eu tenho o meu vetor V, tá? Está aqui o meu vetor U e está aqui o meu vetor V. Como é que a gente aprendeu lá na geometria analítica o produto escalar deles? O produto escalar, eu vou representar assim. U escalar V, tá? Eu vou representar ele assim, ó. UV, tá? Vou representar ele dessa forma. Olha, essa propriedade
ocorre lá, ó, se você tiver alfa U. Eu vou chamar um outro vetor W, tá? Pertencente ao mesmo espaço vetorial. Olha só, eu chamei aquela minha função y3 aqui, e eu disse que ela estava no mesmo espaço normado, tá aqui, ó, V, o mesmo espaço de funções. Olha como é semelhante com o que você viu lá na geometria analítica. Eu vou chamar um W aqui, que pertence ao mesmo espaço que estão esses vetores, o mesmo espaço vetorial. Então, se eu fizer isso aqui, ó, mais beta W, o produto escalar, a gente aprende lá na geometria que ele é distributivo, que o escalar pode sair desse produto, né? Então, ele é assim, ó, alfa, produto escalar entre U e V, mais beta, produto escalar entre W e V. Então, ele é linear aqui e vai ser linear aqui no outro também. Se eu tiver U e aqui alfa V mais beta W, vai ser, esse alfa pode sair, alfa U escalar W, ou U escalar V, desculpa, U escalar V mais beta U escalar W. Tá? Alfa, beta, U escalar W. Essa propriedade lá do produto escalar da geometria analítica é a mesma daqui nos nossos funcionais bilineares. Então, o produto escalar também faz o mesmo papel operacional de um funcional bilinear. E aí, se você fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo, você tem um módulo quadrado desse vetor, e isso é um funcional quadrático. Se você fizer U igual a V, você vai ter uma forma quadrática, tá bom? Então, é tudo bem conectado. Tem outro exemplo, que é no espaço das matrizes. No espaço das matrizes, veja só, no espaço das matrizes. A minha ideia aqui, pessoal, é trazer vários exemplos de que esse conceito já foi permeado, né? Já passou esse conceito em outras disciplinas anteriores ao que se estuda no cálculo variacional. Então, isso daqui não é nada de absoluta novidade, tá? Lá no espaço das matrizes, nós temos a seguinte forma quadrática. Se eu tiver aqui esse Q de uma matriz Y, tá? Essa matriz Y, ele é meio de Y transposto matriz A, Y. Se aqui é uma matriz quadrada, tá? Mais esse daqui vezes um outro vetor constante. Tá? Isso aqui é produto de matrizes, né? Que acaba sendo aqui um produto escalar, se você considerar os vetores, né? Que isso aqui, esse Y é uma matriz coluna, tá? Esse Y é uma matriz coluna, Y1, Y2, né? Até o YN. Beleza? Esse C é um vetor constante, é uma matriz coluna constante, né? Vários valores aqui, C1, C2, né? Que tiver. Esse A é uma matriz quadrada. E este A é uma matriz quadrada simétrica. É quadrada simétrica, tá? E esta forma bilinear é muito importante, muito, quando você está estudando otimização. Também o método do gradiente conjugado. Tá? Isso aqui aparece muito lá em redes neurais, na parte até de inteligência artificial, né? Então, isso aqui tem uma aplicação muito grande lá em problemas de otimização. Olha só uma ilustração aqui. Eu vou trazer, por exemplo, você tem esse
Q de y1, y2. Ele vai ser um 5y1 ao quadrado menos 10y1, y2 mais 5y2 ao quadrado. Isso daqui é uma forma quadrática, uma forma bilinear, né? y1, y2. Olha só, esta forma aqui tem a seguinte matriz simétrica. Tem essa matriz A, que vai ser 5, menos 5, menos 5 e 5. Matriz simétrica, ó. Vamos verificar isso. Olha só, vou pegar esse aqui é um vetor, né? Isso aqui são as componentes de um vetor y, tá? São as componentes de um vetor y. Estamos numa matriz 2 por 2. Olha só como é que pode ficar isso daqui. Eu vou ter y1, y2, ó, transposto, tá? Transposto. Ficou a matriz linha. Aqui é 5, menos 5, menos 5 e 5. Aí agora aqui a matriz coluna, né? y1, y2, tá? Só para orientá-los melhor, aqui eu estou fazendo o seguinte, estou dizendo que esse meu y aqui, esse meu vetor é y1 e y2, tá? Por isso que aqui ficou uma matriz linha, porque eu peguei o transposto, tá? Olha só, vamos fazer esse produto aqui. Quando você fizer esse produto, esse vezes esse, menos esse vezes esse, aí esse vezes esse, menos esse vezes esse, e você vai multiplicar essa linha pela matriz que vai dar resultado. E vai dar exatamente o que está aqui, tá? Então, fica para vocês fazerem esse produtinho matricial, vai dar exatamente esse daqui, tá? Essa aqui é uma forma bilinear, beleza? Pronto. Eu mostrei para vocês que essas quantidades já apareceram em disciplinas anteriores, mas vamos ver agora como é que fica essa forma bilinear. Agora vamos ver exemplos novos. Então vamos ver agora exemplos no cálculo variacional. Tá? Vou trazer exemplos de funcionais bilineares. Eu vou fazer isso aqui, ó. B de x de t, y de t. Tá bom? Isso aqui vai ser a integral de a até b, x de t, y de t. Pronto, ó. Esse funcional integral aqui, ele é um funcional bilinear. Sim, claro. Basta você fazer direto, ó. Quanto é que fica b de alfa x, eu vou colocar uma outra função aqui, z, mais beta z e y, tá? Eu tô trazendo aqui que esse x e y, tá? Elas são de classe C0, né? Classe C. Ou seja, são funções contínuas. Então, pegue qualquer função contínua z aqui. Isso aqui vai ficar integral de alfa x mais beta z vezes y. Tá? Quanto é que fica? Isso aqui é tudo distributivo, fica perfeitamente alfa, integral de a até b, x de t, y de t, mais beta, integral de a até b, z de t, y de t. Né? Ó, certinho. Então, da mesma forma, se eu for colocar aqui, ele é bilinear em ambos os argumentos. Então, se eu pegar b de x, e aqui eu vou colocar alfa y mais beta z, quando eu fizer essa distributiva, colocar aqui, ó, quando eu colocar aqui e fizer todas as distributivas, vai dar bem certinho. Alfa integral de a até b, x de t, y de t, mais beta integral de a até b,
x de t, z de t. Tá? Então, este aqui é um funcional bilinear, tá? Um exemplo de um funcional agora quadrático seria, sabe o quê? Esse mesmo funcional, se eu fizer x e y, se eu fizer y e y, olha só, se eu pegar esse daqui, q de y, sendo o meu funcional b de y de t, né? Y de t. Então, ele fica a integral de a até b de y quadrado. Tá? Este aqui é um funcional quadrático. E olha só, se você está acompanhando nossa playlist, nós já mexemos com esse tipo de funcional aqui já. Nós vimos continuidade, nós vimos a diferencial desse funcional. Esse funcional aqui apareceu bastante no nosso curso, aqui nas nossas aulas anteriores. E veja, ó, ele é um funcional quadrático. Vou trazer mais 2 exemplozinhos. Olha esse outro aqui, um exemplo funcional um pouquinho mais elaborado. Um funcional quadrático que seja esse aqui, ó. Q de y de x vai ser integral de a até b. Olha só, vou colocar aqui um f de x. F é uma função qualquer da mesma classe dessa y aqui, tá? Aí aqui, y de x quadrado. Só esse pedacinho aqui já é bilinear, tá? Porque esse f aqui vai se distribuir com o que você colocar aqui, ela vai ser quadrático, tá? Beleza? Aí aqui mais uma outra função que eu vou colocar aqui, g de x, que também é do mesmo espaço funcional dessa daqui. Aí vamos ter y de x, y' de x, tá? E uma outra função aqui, h, todas do mesmo espaço funcional, ou seja, todas contínuas, ou que tenham primeira derivada, né? Porque essa aqui, ó, quando eu coloquei isso daqui, eu estou exigindo que ela seja de classe C1, tá? Importante que todas sejam da mesma classe. E aqui vai ter y' de x quadrado, tá? Este funcional aqui, definido no espaço C1, né? Das funções de classe C1, ele é um funcional quadrático. Ele é um funcional quadrático porque ele advém deste seguinte funcional bilinear aqui, ó. B, eu vou colocar aqui y1, y2, tá? Vai ser a integral de a até b. O seguinte funcional, olha só que interessante, cara. Aqui vai ser um f de x, tá? y1, y2, mais essa função g, tá? y1, y1', mais essa função h, y1', y2'. Tá bom? Esse funcional aqui, ele é bilinear, tá? Ele é bilinear. Se você fizer olhar a linearidade aqui, você faz todas as distributivas, vai dar certinho, faz a linearidade aqui também, tá? Ele é bilinear e quando você faz esses dois argumentos iguais, y1 igual a y2, que é igual a um dado y, né? Quando eles forem iguais aqui, vai cair nesse aqui, né? Porque vai ficar y, dá y quadrado, tá aqui. Esse aqui vai ficar y', tá aqui. Aí esse aqui, y' quadrado, tá? Fica o exercício para vocês mostrarem a bilinearidade deste funcional aqui, tá? Porque, claro, eu tenho que falar para vocês que se você fizer, quando você for fazer essa bilinearidade, você tem que lembrar, se o meu
y, né? O y1 ele está indo, por exemplo, para um alfa y1 mais um beta z1. Quando você tomar a derivada dele, ela vai para alfa y1 mais beta z1 derivada, né? Aí a derivada é linear, por isso que dá tudo bem certinho, tá bom? E um último exemplo, agora envolvendo uma integralzinha dupla. Ó, se eu tiver, por exemplo, um b de x de s y de t, tá? Ele pode ser dessa seguinte forma, ó. Uma integral de a até b, uma integral de c até d. Esse funcional pode te dar uma área de uma superfície, por exemplo, né? Que é um exemplo onde você teria funcionais que tem integral dupla, tá? Então aqui pode ser uma função de s e t, e aqui nós teríamos x de s, y de t, ds, dt. Esse funcional, ele é bilinear. Também fica aqui um exercício para vocês, tá? Coloca aqui um x de s mais z de s. Coloca aqui, vai fazer uma distributiva, bem direitinho, do mesmo jeito. Bota esse y aqui, um alfa y mais um beta z. Z de t, da mesma variável aqui. Você vai abrir esse aqui, faz as distributivas, dá do mesmo jeito, tá? Esse funcional bilinear, ele pode me gerar o seguinte funcional quadrático. Se eu disser que esse x é igual a esse y, vamos dizer que ele vai dar esse funcional Q de x de st, né? X de st. Então, vai ser só o x de s e t. Então, ele vai ficar uma integral de a até b, integral de c até d. Aqui, s está indo de a até b, t está indo de c até d, tá? Então, você tem agora aqui a sua função s de e t, uma função qualquer aqui, tá? E nós teríamos aqui um x de s, x de t. E este funcionalzinho, ele é quadrático, tá? Ele é quadrático, você tem um x e tem um x aqui, tá bom? Você faz, porque esse aqui já é bilinear, quando você faz eles iguais aqui, eles ficam um funcional quadrático, tá bom? Gente, tá bom por esse vídeo, né? Trouxe muitos exemplos de funcionais bilineares e funcionais quadráticos, exemplos aqui no cálculo variacional e exemplos antigos, né? De estudos anteriores a essa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Navegue nas playlists aqui do canal e vamos dar continuidade no nosso curso de cálculo variacional. E o próximo vídeo agora vamos falar da segunda variação, porque nós vimos o variacional de um funcional, tá? Que é a primeira variação, e agora nós vamos ver a segunda variação. O variacional, ele precisava de um funcional linear, do conceito de um funcional linear. E agora, a segunda variação vai precisar do conceito de funcionais bilineares, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.